Fala galera, nessa aula nós vamos aprender sobre a estrutura de decisão if/else. Vamos lá. Nessa aula nós vamos ver um primeiro exemplo de problema que a gente vai poder estar utilizando com essa estrutura. Vamos aprender sobre o operador lógico para negação, que nós não vimos na aula passada. Depois vamos ver propriamente dita a estrutura de if/else e vamos fazer uma codificação para exemplificar o que nós vimos. Primeiro vamos para um exemplo de problema. Digamos que um aluno tem média X e gostaria de saber se está aprovado ou não. A gente vai considerar que um aluno está aprovado se sua média for maior ou igual a 7 e não vai estar aprovado caso contrário. Então a gente tem algumas opções para resolver esse problema. A primeira delas é utilizando dois ifs. Um if você vai perguntar se é maior ou igual a 7 e outro if você pergunta se é menor que 7. Se é maior ou igual a 7 está aprovado, se é menor que 7 não. Uma outra opção é utilizar a negação, que nós vamos ver já já como utiliza. Que é o que? Você vai continuar fazendo dois ifs, mas em um deles você vai perguntar se é maior ou igual a 7 e no outro você vai perguntar se não é maior ou igual a 7. E a terceira opção é utilizando a estrutura de if/else que nós vamos ver nessa aula também. Então vem comigo que você vai ter que aprender a segunda e a terceira opção nessa aula. Vamos! Primeiro a gente tem que ver como funciona esse operador lógico de negação, como é. O operador lógico de negação nós podemos utilizar para perguntar se uma condição é falsa em vez de perguntar se ela é verdadeira. Em C, o operador de negação é o ponto de exclamação. Então, perceba nesses dois exemplos embaixo. Eu estou perguntando if, exclamação, x maior ou igual a 7. O que é que eu estou perguntando nessa condição? Eu estou com a condição x maior ou igual a 7, mas bem aqui tem um ponto de exclamação. Então, o que é que está acontecendo? Na verdade, eu estou perguntando se essa condição é falsa em vez de verdadeira. Então, quando é que vai entrar nesse if? Se x não for maior ou igual a 7. Nesse caso, é o normal que nós já vimos, que ele vai entrar nessa condição se o x é maior ou igual a 7. Beleza? E como é que funciona a estrutura de if/else? A estrutura de if/else é uma estrutura de decisão que especifica um passo a passo, caso a condição seja verdadeira, e outro passo a passo, caso a condição seja falsa. Como assim? No if, colocar uma condição, beleza. O que é que vai acontecer? Se a condição for verdade, vai executar todos os comandos que estão entre as chaves do if. Beleza. Aí, o que é que você pode fazer também? Você pode escrever um else. Logo após a chave do if, você só pode escrever um else depois de um if, porque você pode ler o else como se fosse um senão. Não faz sentido você escrever senão se não tinha um if antes. Então, você escreve um else depois de um if, aí o que vai acontecer? Se essa primeira condição aqui for verdade, executa o que está entre as chaves do if. Se for falso, executa o que está entre as chaves do else. Agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos codificar isso aqui que a gente acabou de ver para você entender melhor como funciona. Que agora você não deve estar entendendo nada do que está acontecendo, mas vai dar certo. Vem comigo. Estou aqui no CodeBlocks, venho aqui New Empty File, aproximo aqui para a gente e vou colocar else.c. Vou colocar nossa biblioteca, stdio.h. Colocar a nossa função principal, int main, e vamos lá. Eu vou pegar e colocar uma variável float, sendo a média do aluno. Média do aluno, e ler essa variável float. Nós vimos que para ler uma variável float, a gente vai precisar utilizar um % diferente do d e do i. A gente vai utilizar o %f. %f, e eu vou colocar na média. Beleza. Então, vou anotar aqui em cima o problema principal da gente. Que era o quê? Era saber se um aluno está aprovado ou reprovado.
aprovado. Beleza, então vamos lá. O que está acontecendo até agora? Eu estou declarando uma variável e estou fazendo um scanf nessa variável média. Eu vou pegar um valor float e fornecer para a posição de memória da variável média. Beleza, tranquilo. Aí agora, a primeira opção que a gente viu para resolver esse problema é o que? É fazer dois ifs. Um if perguntando se a média é maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, eu vou imprimir aprovado. E fazer um outro if perguntando se é menor que 7. Média, se é menor que 7, eu vou fazer um printf, não, aprovado. Aqui você tem que tomar muito cuidado que você não pode escrever letras com acento aqui no printf, porque por padrão está a língua inglesa, e a língua inglesa não tem os pontos, não tem os acentos, então você não pode colocar. Nesse caso, nesse exemplo, o que é que vai acontecer? Se o aluno tiver média maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Se é menor que 7, ele não está aprovado. Então vamos executar esse código, compilar e executar. Se o aluno tem nota 7.5, sempre que você for colocar um valor quebrado, você tem que utilizar o ponto e não a vírgula. Então, utilizando o ponto 7.5, ele está aprovado. Se por um acaso o aluno tirou nota 6.9, ele não está aprovado. Beleza, nosso código está funcionando. O que é que está acontecendo? Chegou aqui nesse if, eu testo. Média maior que 7, maior ou igual a 7? Se for, imprime aprovado. Se não for maior ou igual a 7, vai seguir e vai testar. Média menor que 7, se for menor do que 7, imprime não aprovado. Beleza, isso é a nossa primeira opção. Agora vamos para a segunda opção, que é utilizando nosso operador de negação. Nosso operador de negação, nós já vimos que é o exclamação, mas eu vou colocar aqui um comentário. O operador de negação. Operador de negação. É uma exclamação. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso perguntar se a média não é maior ou igual a 7. Então, eu posso colocar um parênteses e colocar uma negação fora do parênteses. Para utilizar o operador de negação, você tem que ter cuidado, porque você tem que colocar esse parênteses nas condições que você quer negar. Então, você coloca o parênteses e coloca a negação fora dessa condição. Então, o que está acontecendo agora? Eu estou perguntando, é verdade que a média é maior ou igual a 7? Se a média for maior ou igual a 7, está imprimindo o aprovado. Depois o programa continua, chega aqui no outro if. Chegando no outro if, ele está perguntando, é verdade que a média não é, se liga na negação, não é maior ou igual a 7. Se a média não for maior ou igual a 7, entra no printf. Então, vamos executar e testar esse código. Compilar e executar. Agora eu vou testar aqui. Mesma coisa, 6.9. Não está aprovado. Por quê? Porque não é verdade que a média é maior ou igual a 7. Se eu testar um 8, está aprovado, porque é verdade que a média é maior ou igual a 7 e não é verdade que a média não é maior
ou igual a 7. Então não vai imprimir o segundo printf, vai imprimir só o primeiro. Beleza, aí agora a estrutura principal da nossa aula de hoje, né? Que é a estrutura if-else, o else que vem depois do if. O que é que eu posso fazer também? Eu posso utilizar else logo após um if, que vai simbolizar se não. Então, logo após um if, eu posso escrever else. O que é que significa essa estrutura? Se a média for maior ou igual a 7, vai ser executado o printf. Executou o printf aqui que está entre as chaves do se. E se executou o se, vai ignorar o else. Não vai acontecer nada do else. O else só vai ser executado quando? Quando eu vim aqui testar, testei o média maior ou igual a 7 e não é verdade. Então, como é que está funcionando? Se o if é verdade, vai executar o que está entre as chaves do if. Se não, vai executar o que está entre as chaves do else. Então, perceba aqui o seguinte, que o que está entre as chaves do else só vai ser executado se por um acaso o if não for executado. Então, você pode ler essa estrutura da seguinte forma. Se média é maior do que 7, execute o if. Se não, else. Se não, execute o else. Então, vamos testar esse código. Compilar e executar. 5. O que está acontecendo aqui? Eu dei esse 5 para a variável média e venho aqui para testar. É verdade que média é maior ou igual a 7? Não. 5 não é maior ou igual a 7. Então, não vai executar o if. E se não executou um if e tem um else logo depois, o que é que vai acontecer? Esse else vai ser executado. Então, vai executar o que está entre as chaves do else, que é essa impressão de não estar aprovado. Então, é o que apareceu bem aqui para a gente. Se por um acaso eu já colocasse uma nota que o aluno estava aprovado, vou testar aqui e colocar um 9. O aluno tirou 9. O que está acontecendo nesse caso? O 9 vai para a variável média. Eu estou testando. Média, que é 9, é maior ou igual a 7? É. Se a média, que é 9, é maior ou igual a 7, imprime aprovado. Já que imprimiu aprovado, o que vai acontecer com esse else? Esse else não vai ser executado. Por quê? Porque o else só executa se o se for falso. Então, se o se for falso, executa o se não. Não faz sentido executar um se não se o se já é verdade. Então, a única coisa que vai acontecer nesse código é o printf sendo executado e aparecendo aqui aprovado para a gente. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem ou deixa um comentário. Bons estudos e até a próxima. Valeu!